Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para fazer um vídeo que eu tenho certeza que vai libertar muita gente nessa vida. Eu vou estar descrevendo as pessoas manipuladoras. Gente, tem um mosquitinho aqui. Já é o inimigo aqui, ó, tentando atrapalhar para não fazer esse vídeo, viu? Tá repreendido em nome de Jesus. Eu vou começar com uma oração, porque esse vídeo eu sei que vai ser muito forte, eu sei que ele vai libertar muitas pessoas que estão sendo manipuladas e abusadas emocionalmente e não têm a menor noção de que isso possa estar acontecendo com elas. Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor me use. Use a minha boca, Pai, e fale com todos aqui o que o Senhor quer que seja dito, Pai. Que o Senhor leve libertação, leve conhecimento, que o Senhor abra os olhos espirituais de todas as pessoas que precisam enxergar e que possam estar passando por aquilo que eu passei um dia, Senhor. Que o Senhor possa levar a revelação e a libertação para a vida de todas essas pessoas que o Senhor quer tocar e revelar e libertar. Eu te peço, Senhor, que o Senhor me use, que o Senhor me dê sabedoria e que eu possa falar somente aquilo que o Senhor quer que eu seja dito. Eu te agradeço, Pai. Eu te peço perdão, Pai, pelos meus pecados, Senhor. Eu te peço que o Senhor me ajude a gravar esse vídeo e que nada, nenhuma força maior possa vir a atrapalhar. Que caia por terra agora tudo que vier tentar atrapalhar o que o Senhor já tem preparado para esse vídeo, Pai. Obrigada, Senhor, por todo o teu amor, por toda a tua paz e todo o teu entendimento, livramento, revelação e libertação. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que esse é o primeiro vídeo que eu começo fazendo uma oração. Bom, gente, esse vídeo aqui eu vou estar descrevendo como as pessoas manipuladoras agem, como elas fazem o jogo delas para entrarem na tua mente, para jogarem o veneninho delas, a sementinha delas, todo dia ali na tua mente. O que elas fazem para te abusar, como elas fazem. Porque é algo, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque foi revelação de Deus na minha vida, senão eu nunca ia imaginar que essas pessoas eram pessoas mau caráter e que realmente estavam tentando me destruir, fazer mal pra mim, me ver infeliz, porque pareciam ser minhas melhores amigas. Então, tem que tomar cuidado, eu decidi fazer esse vídeo, tá? Pra realmente alertar todos vocês, porque essas pessoas, elas fingem tão bem, eles parecem atores de Hollywood. Eles fingem tão bem que fica quase que impossível de se imaginar que aquela pessoa seria capaz de tanta maldade, de tanto mau caratismo. É algo assim quase que surreal. Quando eu comecei a aprender sobre esse assunto, quando eu descobri que eu era uma vítima, que fique bem claro aqui, gente, que eu não sou a coitadinha, ele é a vítima. Não é nada disso. Vamos dizer, se você é assaltado, por exemplo, você é a vítima, porque a pessoa tá te assaltando, ele é o assaltante, você é a vítima, nesse sentido, entendeu? Você tem uma pessoa na sua vida que é manipuladora, que é abusadora, você é a vítima daquela pessoa. Então eu costumo dizer assim, nessa vida, eu aprendi que nessa vida, aqui na Terra, existem dois tipos de pessoas. As que são capazes de amar, as que amam, e as que são incapazes de amar, as que não amam. Algumas, no caso, vou dar só uma introdução rapidinha, quando a pessoa já nasce sem essa parte no cérebro, que são as pessoas que é considerado, né, psicopatas, é muito difícil de falar sobre esse assunto pra mim, que eu ainda não tenho total entendimento, mesmo porque eu penso, se a pessoa nasceu assim, a culpa não é dela, ela deve sofrer muito, né? Que um dia Deus traga a cura para essas pessoas. Eu só não entendo por que esse tipo de problema, né, que a pessoa nasce com essa deficiência na parte do cérebro onde tem empatia, sentimentos, emoções de bondade, de amor, compaixão, automaticamente essas pessoas elas têm uma tendência de serem pessoas más, né? Isso que é confuso pra mim, mas enfim.
Eu sei a diferença no sentido de psicopatia, que a pessoa já nasce sem essa parte do cérebro. O sociopata, ele se transforma, ele não nasce assim. Por coincidência, eu creio que as três é difícil de você identificar essas pessoas, porque eles fingem muito bem. Muito bem, gente. São pessoas como nós. Você não diz que aquela pessoa é capaz de tanta crueldade, tanta maldade, tanta manipulação, gente, é de uma maneira assim que você... Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, tá? Vamos logo direto ao assunto. E tem o caso de também narcisista, né? Todos os psicopatas e sociopatas são narcisistas, mas nem todo narcisista automaticamente é sociopata ou psicopata. Mas o que eu percebi é que essas pessoas que são incapazes de amar, que não amam, elas são pessoas manipuladoras e elas abusam emocionalmente de todas as pessoas que tiverem em torno delas. E eu vou fazer esse vídeo, embora muita gente não goste sobre esse assunto. E ó, presta atenção, isso que eu ia falar. Muita gente não gosta e se incomoda, você vai começar a ficar atenta. Ou é porque ela é uma dessas pessoas, e essas pessoas... Pode ter certeza que vocês vão começar a lembrar de pessoas. Eu lembrei até de namorado que eu tive há muitos anos atrás, que eu tenho certeza que era narcisista, não sei se chega a ser um sociopata ou não, mas agia também de uma maneira abusadora, manipuladora. E eu caía, né? Caía feito um patinho. Mas quando Deus dá a libertação, a revelação, agora meus olhos estão abertos, eu vejo assim rapidinho quando a pessoa é uma pessoa manipuladora. E esse vídeo aqui eu estarei falando sobre algo negativo, mas é por um propósito maior. É um vídeo que vai trazer algo positivo para as pessoas que estão sendo abusadas por outras pessoas, que elas talvez nem saibam que isso seja uma manipulação, um abuso emocional. E eu peço aqui que vocês que estão assistindo esse vídeo, que se vocês identificarem pessoas, se vocês tiverem assim um clique, um red flag, falando essa pessoa faz isso comigo também, essa pessoa também age assim. Eu não sou psicóloga, tá? Eu não sou formada em psicologia, não sou psiquiatra. Eu simplesmente vou estar falando aqui pra vocês sobre a minha experiência, sobre tudo que eu estudei, sobre tudo que eu busquei, livros que eu li, vídeos que eu assisti. Me veio um interesse muito forte por ter convivido com tantas pessoas tendo esse transtorno, né? Que é um transtorno de personalidade, e eu tive a curiosidade de aprender mais sobre isso, porque eu tive consideração, carinho, amor, eu tenho ainda por essas pessoas. Porque eu sei que Deus ama essas pessoas e que Deus está ali esperando para que elas possam se arrepender e para que elas possam ser salvas e perdoadas, porque Deus perdoa a todos, não importa o pecado. Mas se a pessoa realmente se arrepender e pedir a ajuda dele, e ele transforma a vida dessas pessoas de uma maneira assim sobrenatural. Mas elas têm que querer, elas têm que buscar a Deus, elas têm que se humilhar a Deus e estarem sujeitas a uma transformação. Por isso eu oro. Hoje eu consegui chegar num nível, inclusive o próximo vídeo vai ser sobre cura emocional, porque eu precisei muito passar por essa cura emocional, porque... eu vou estar falando aqui sobre essas coisas, você vai identificar pessoas provavelmente no seu meio. No começo é difícil, no começo é bem difícil. E eu digo a vocês, se acontecer, por favor, busquem outros vídeos, busquem mais informações, observem bem. Se vocês tiverem a certeza de que essa pessoa também é abusadora e manipuladora, se afasta o mais rápido possível. Porque vocês não têm noção o quanto que essas pessoas podem acabar com a sua vida. Elas vão tentar o tempo inteiro, através de manipulações, de jogos, de artimanhas que eles têm, e eles se repetem. Vocês vão ver agora no vídeo, quando eu estiver descrevendo a maneira deles agirem, vocês vão perceber, eles se repetem nos erros. E isso foi o que mais me ajudou a ter a confirmação de que essas pessoas eram essas pessoas com esse transtorno de personalidade, incapazes de amar. Então vamos lá? Preparados? Ok? Fiquem atentos que agora eu vou começar a falar para vocês sobre como essas pessoas agem. Eles têm uma autoestima muito baixa, embora eles se engrandeçam e falem muito sobre eles te passam uma imagem deles, mas com toda humildade, gente.
tá? Porque eles vão passar essa imagem deles. Você vai ter a sensação de que aquela pessoa é uma pessoa iluminada, é uma pessoa evoluída, é uma pessoa que, nossa, você admira aquela pessoa, você fala, eu quero ser que nem essa pessoa, sabe? Lógico, por isso que eu tô falando, gente. Vão ter pessoas que você vai admirar, que você vai querer ser, você vai se inspirar, não que você vai querer ser igual aquela pessoa, mas você vai se inspirar nessas pessoas e que elas são pessoas boas. Então, tome muito cuidado com isso. Tem que estudar muito, tem que ler muito, assistir vídeos sobre o assunto, trazer o conhecimento e pedir a ajuda de Deus para que Ele te guie, te mostre, te revele, para te confirmar realmente se é ou não é. Tá? Toma muito cuidado com isso, para não acusar ou injustamente algumas pessoas. Então, essas pessoas, elas vão estar passando uma imagem onde elas vão estar buscando a tua confiança. Então elas vão contar alguma coisa, pode até ser verdade no passado delas, que elas sofreram, né? Essa pessoa é incapaz de... Eles bloqueiam o sentimento. Eu já fiz alguns vídeos anteriormente a esse, se vocês quiserem uma maior explicação sobre isso, assistam os outros vídeos que eu fiz. Eu fiz 4 vídeos falando sobre esse transtorno de personalidade narcisista. Mas aqui eu vou estar descrevendo eles falando sobre manipulação, tá? E abuso emocional. Então eles vão chegar assim, uma pessoa que você vai ter uma atração, assim, a falar, nossa, pessoa atraente, evoluída, mas ao mesmo tempo elas são humildes, passam uma postura assim de uma pessoa de autocontrole, com emoções equilibradas, sabe? E aí você vai falar, nossa, que pessoa diferente, né? Parece que eles não têm defeitos, já. Lógico que depois com o conviver, né? Por isso que eu tô falando, o vídeo aqui, eu não sou psicóloga, tá? Eu não sou especializada em nada desse assunto. O que eu tenho pra falar é através de experiência, por ter sido vítima 3 vezes, conviver muitos anos com essas 3 pessoas e me trouxe muito mais conhecimento, interesse em saber o porquê e como eles agem. E hoje passar isso aqui pra vocês, para que assim como Deus me revelou e me libertou de toda essa manipulação e abuso emocional, para que você também possa ser liberto caso esteja acontecendo com você também. Eu digo assim, esse mundo agora me parece, eu fiquei meio traumatizada até, né? 3 pessoas é demais, né? É bom que eu fique traumatizada mesmo, porque eu sou o tipo de pessoa que eu atraio essas pessoas, né? Mas tá repreendido em nome de Jesus, que agora não tem mais essa não. É porque eles têm assim, eles te leem, eles veem que você é uma pessoa boa, uma pessoa que tem um bom coração, que perdoa com facilidade, eles falam, essa daí é prato cheio. Essa aí eu vou poder abusar e fazer o que eu quiser com ela. E também porque a pessoa que dá amor, que é uma pessoa alegre, eles querem... isso é outra coisa que eu tenho que falar que é muito importante. Eles vão primeiro te passar essa imagem boa deles, de admiração, você vai falar, nossa, eles são evoluídos, aí ao mesmo tempo com uma humildade, onde você vai sentir, nossa, essa pessoa eu posso confiar, né, coitada, já passou por isso, por aquilo, né, ela é tão sensível, inocente, aí você vai começar a se abrir pra ela, né, você vai começar a falar da sua vida pra ela. Aí é que ela entra, ela vai te observar, ela vai te escutar, mas não é porque ela é tua amiga, é porque ela tá preocupada e quer te ajudar, não. Ela vai te ouvir, ela vai saber o que você quer, o que você não quer, o que você gosta, o que você não gosta. Elas vão projetar tudo aquilo como se elas gostassem das mesmas coisas, como se elas também... parece que vocês são já amigas há anos. Você vai se identificar e mais ainda você vai se abrindo. Vai falar, nossa, essa pessoa é minha melhor amiga. E aí você vai contando sua vida. Ela vai só já estar ali guardando os seus medos, o que é a tua fraqueza e a tua fortaleza, e aí ela vai usar aquilo para tentar te destruir. Todos os dias da vida dela, eles vão tentar te destruir. Eles vão mandar coisas assim que às vezes você vai falar, nossa, que estranho. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma barriguinha aqui, em nome de Jesus vai sair, tá? Uma barriguinha localizadinha aqui, mas nunca me incomodou. Mas aí ela pegou e me mandava assim, do nada. Mandava uma mensagem de um chá para tirar a gordura localizada da barriga. Aí você pensa, nossa, eles são bem passivo-agressivos, então tá entendendo? Parece que ela está te ajudando. Ela está te mandando uma receita de um chá maravilhoso para tirar a sua barriguinha. Mas ao mesmo tempo, trazendo algo. Então você fica com aquele sentimento, você sente algo estranho. Acontece isso muito com essas pessoas. Você sente algo estranho quando a pessoa fala ou age de alguma maneira com você, mas ao mesmo tempo
você pensa, ah, não, imagina, isso é bobeira, porque você se sente até mal de pensar que a pessoa tá fazendo aquilo com maldade pra te machucar, porque aí eu pelo menos ficava, ai, gente, não é certo eu pensar isso da pessoa, né, porque aí quem fica sendo ruim sou eu, né, mas não, é assim que eles agem. Hoje eu sei, porque depois que Deus me revelou, eu comecei a ligar todas as coisas e tudo fez sentido, é algo impressionante. Então ela mandava, passava uma semana, duas, ela mandava de novo, e eu não falava nada. Aí veio falando pra mim que teve um sonho. Ah, isso é muito importante, gente. Essas pessoas manipuladoras, elas vão usar sonhos pra te manipular. Mas elas são tão espertas, elas são tão manipuladoras, é tudo um jogo tão bem formulado por elas. Só que elas se repetem, porque aquilo fica, e juro pra você, ficava na minha cabeça, ela falava tanto, 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 ai, eu sonhei, olha que quando eu sonho as coisas acontecem, ai, eu sonhei que quando seu filho tiver 10 anos você vai ter outro filho. Gente, juro pra você, mas pra mim, pra ela queria que eu tivesse outro filho, porque como ela também teve outro, e sabe que pra ela provavelmente isso seja um martírio, uma coisa muito chata, ruim, porque eles não têm amor nem pelos próprios filhos, gente, é verdade, não sou eu que sou a ruim, é a realidade. Eles não conseguem nem amar os próprios filhos. Eles acham que é como é que fala? Uma continuação deles. E olha, eles vão cuidar muito bem desses filhos, na parte que vai mostrar que elas são uma ótima mãe. Vão levar, vão fazer atividades, na verdade, eles vão fazer os filhos fazer o que eles não conseguiram fazer, eles vão projetar no filho eles, como se fosse uma continuação deles, entendeu? Vão cuidar muito bem dos filhos, vai levar em escola, vai buscar, vai fazer comida, vai... Toda essa parte linda, maravilhosa, mas na parte emocional, no amor, não existe nada, zero, zero, zero. Voltando ao assunto. Então ela mandava essa historinha do chá, né? E veio falar de um sonho. Gente, sonho é a coisa mais fácil de se usar pra manipular. Hoje eu entendo, eu sei, né? Por quê? Quem que vai saber do sonho, se é verdade ou se não é? Mas elas são tão espertas que elas usam o sonho, tá? Algo que não é real, que elas estão inventando pra te manipular, com algo que é real. É assim que eles funcionam. A tentar destruir famílias, que isso também faz parte desse transtorno. Pessoas que não têm amor, elas não conseguem ser felizes, elas não conseguem amar, então elas têm prazer em ver as pessoas se separando, destruir famílias. Eu digo que pelo pouco de conhecimento, ou muito de conhecimento que eu tenho sobre esse assunto, eu vejo que essas pessoas, pra mim, é como um pacto que elas fizeram com o demônio. Eu digo, na vida existe o bem e o mal. Só existem dois caminhos. Nós temos todos livre-arbítrio. Algumas pessoas escolhem seguir o bom, outras seguir o mal. O bom é Deus, o mal é o diabo. Tá? Então eu entreguei minha vida a Jesus, eu entreguei minha vida a Deus, tá? E eu creio que essas pessoas, quando elas eram pequenas, né, a não sei as que já nascem com um problema, que os psicopatas já nascem assim, aí já é difícil, eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre isso. Mas os narcisistas e os sociopatas que foram gerados, né, criados durante a vida com traumas, enfim, essas pessoas têm opção. É como se elas escolhessem e falassem assim, eu não vou ser mais quem eu sou, porque elas não se amam, por ouvir os pais ou pessoas falando coisas ruins deles, eles começam a ter sentimento de culpa, de raiva, e eles falam, eu não sou mais essa pessoa, não quero mais, eu rejeito quem eu sou, eu me entrego como se tivesse um pacto com o diabo, e agora você entra em mim, e eu vou fazer o que você quiser, desde que você me dê poder, me dê isso, me dê aquilo. E aí eles se sentem fortes e realmente eles são super inteligentes. É algo assim que realmente é algo espiritual. Na minha opinião, isso é totalmente espiritual. Por isso que eu consegui separar, no próximo vídeo eu vou estar falando sobre cura emocional. É preciso essa cura, porque a gente tem que saber separar a pessoa, né? Eu amo essas pessoas. E eu sonho e eu oro para que Deus possa resgatar essas vidas, essas almas, para que elas possam ir pro céu e não pro inferno. Porque o diabo é isso. Ele vai usar essas pessoas, ele vai dar essa ilusão de que elas aqui na Terra, que elas vão ter poder, vão ter essa superioridade, vão ser super inteligentes. Mas no momento que elas morrerem, porque olha, eu vou te falar, Deus coloca essas pessoas de Deus na vida delas, até o último suspiro dessas pessoas, a vida inteira aqui na Terra, Deus vai colocar uma depois da outra, até o último suspiro delas na vida,
para tentar salvar, levar da palavra de Deus, falar sobre Deus para essas pessoas, para que elas possam se arrepender. Mas no momento que acabou, a vida delas, que elas morrerem, aí pode ter certeza que vai pro inferno. E na hora que chegar lá no inferno, o diabo vai acabar com a vida delas. Elas vão sofrer eternamente queimando no fogo do inferno, gente. Vocês não têm noção o que é isso. É muito triste. Então eu consegui separar essas pessoas, eu oro por elas, porque eu sei que não são elas, é esse espírito na mente delas, por causa desse medo, ele entrou ali na fraqueza que elas tiveram, entrou e aí tá usando elas. Mas elas têm noção, ou melhor, eu queria até que elas tenham noção, porque eles têm medo de morrer. Dizem que tem pessoas que não têm consciência total, que elas sentem que tem algo de estranho com elas, elas sabem que tem algo de errado com elas, mas elas não sabem o que realmente é. Mas sabem que são maldosas, que elas têm inveja, que elas têm raiva, que elas fazem essa articulação, manipulação, colocando um contra o outro. Eles difamam as pessoas, eles vão falar mal das pessoas, mas é assim, gente, passivo-agressivo total. Eles não vão falar mal da pessoa, chegar e falar assim, ai, a Cristiane não sei o que. Não, gente. É tudo uma sementinha, um veneninho jogado ali, parece que a pessoa está falando bem de você. Mas ela está por trás daquilo, tem um jogo onde ela está fazendo com que a outra pessoa perca o valor, o sentimento que ela tem por você. Ela vai tirando o teu valor, ela vai te diminuindo para outras pessoas, eles vão estar sempre te diminuindo, porque eles precisam se sentir maiores, melhores do que você, porque eles se sentem piores, eles sabem que eles são piores. Então observa aí, eles vão chegar numa postura de confiança, humildes, vão te falar sobre a vida deles, bem pouquinho, tá? Eles vão falar muito não, só para te conseguir a tua confiança. Quando você então confia neles, você começa a se abrir. Aí eles começam a usar isso contra você. O mais perigoso, e é o que uma delas fez muito comigo, gente, eu cheguei até a tomar remédio. Eu tive problemas estomacais, era uma coisa assim, tudo emocional. E hoje eu sei, eu tenho certeza que foi essa pessoa que causou. E vocês não têm noção. Eu contando isso pra ela, e olha o que elas fazem. Elas te jogam no buraco e elas mesmas vão lá e te puxam desse buraco. Elas te ajudam. E você ainda vai agradecer a pessoa, gente. Vocês estão tendo noção do que é isso? É surreal. É uma maldade, é algo assim que é quase inacreditável. Então eles vão te causar um mal todo dia. Então, por exemplo, um medo que você tenha. Isso é o que eles mais usam, é um medo. E a tua compaixão. Eles se sentem poderosos. Eles vão chorar. Tudo fingimento. Ai, não sei o que. Aí você vai ter dó. E você vai perdoar e você vai aceitar. Eles fazem um negócio no seu cérebro que você fica viciado. Porque imagina, você recebe algo, você se sente super bem. Aí ela vai e ao mesmo tempo ela vai e tira. Entendeu? Então, por exemplo, vai fazer você perder sua vontade de fazer as coisas que você gosta. Ela vai fazer você perder suas vontades, seu carinho, sua consideração pelas pessoas que você mais ama e que mais te amam. Vai tentar destruir amizades suas porque ela não consegue ser amiga de ninguém. Vai fazer de tudo para que todo mundo em volta ache que você não é amiga dela, sendo que na verdade é ela que não é sua amiga. Eu lembro que eu amo fazer maquiagem, né? Aí eu fazia a minha maquiagem, eu postava foto linda, não porque eu me ache, tá? Porque eu sou filha de Deus, eu sou linda mesmo. E não tem nada de errado em me amar e saber. E a beleza não é só exterior, ela é mais ainda de interior, que vem de dentro pra fora, né? Então eu postava foto, ela falava, ai, meu marido... Eles nunca vão falar que eles falam nada, que eles acham, porque eles são bem covardes. Então eles vão falar que a outra pessoa falou. E a outra pessoa até falou, porque ela induz a pessoa a falar, entendeu? É uma coisa assim, todo o tempo, o dia inteiro, pensando, porque eles ficam o tempo inteiro na mente deles, eles não param. Outra coisa que essas pessoas não param, elas estão sempre fazendo alguma coisa. Por quê? Porque se elas pararem, elas sentem aquele vazio, elas começam a pensar e aí elas não conseguem lidar com o que elas realmente são. Que elas sabem que elas são pessoas horríveis por dentro, né? Maldosas. É como um vício, né? A pessoa, ela tem essa maneira de viver, ela nem quer talvez fazer esse mal para outra pessoa, mas é mais forte do que ela faz. Por isso eu falo que é espiritual mesmo, é coisa do demônio. Enfim,
Elas vão te falar, não são todas, tá? Então eu vou falar aqui das qualidades. Tem qualidade não, infelizmente. Não, até tem, viu? Porque elas até me ajudaram muitas coisas. Eu aprendi, você sabe que eu digo, Deus é tão perfeito que até o mal ele usa pro nosso bem. Porque hoje eu sou até uma pessoa melhor, eles me ajudaram. Eu era muito emotiva, era tudo muito emoção, emoção, emoção. E por eles serem tão racionais, me ajudou a ser um pouquinho mais racional. Então hoje eu ainda consigo ser ainda melhor do que eu era, graças a elas, indiretamente tentando me prejudicar e acabaram me ajudando. E o principal, né, que eu falo nos meus vídeos, é ter Deus na nossa vida. Se não fosse Deus, eu já estaria destruída. Eu cheguei num ponto da minha vida que eu comecei a ter ataque de ansiedade, tudo causado pelas coisas que essa pessoa falava pra mim todo dia, né? E é porque assim, eles criam uma coisa com você que você, parece que você fica viciado, você precisa daquela pessoa. Parece que você nem pensa, eles fazem de um jeito que você nem pensa mais. Você liga pra pessoa te falar o que ela deve fazer ou não fazer. É uma coisa assim que você começa a não ter confiança em si mesmo. É uma coisa fora do normal, gente. E elas não aceitam não. Gente, eu lembro que quando eu falava não pra essa pessoa, e uma vez ela me chamou pra ir numa festa. E eu não podia ir, realmente eu não podia ir, não era desculpa. É porque eu já tinha me comprometido a passar essa festa com uma amiga. Então eu já tinha dado minha palavra que eu estaria naquele mesmo dia na festa, na casa da minha amiga. Então, pra não, né, porque eu falei, não vou também falar não. Eu falei, desculpa, não vou poder ir. Expliquei o porquê, porque eu já tinha me compromissado com a minha outra amiga e a festa seria no mesmo dia. Gente, no dia seguinte ela falava, vê se você consegue ir lá na festa. Eu comecei a pensar, gente, mas que estranho. Eu já expliquei pra ela. Parece uma falta de respeito até. Ela não tá querendo entender. Aí eu cheguei a pensar, nossa, ela realmente gosta tanto de mim assim que ela realmente quer tanto que eu vá nessa festa. Ela é realmente minha amiga, ela quer que eu esteja nessa festa, que se sente até especial, né? Gente, não é nada disso, é um jogo de manipulação para ela sentir o quão poderosa é tanta criancice, gente, que essas pessoas elas não cresceram emocionalmente, né? Se o trauma aconteceu quando elas tinham 5, 6, 7 aninhos de idade, na parte emocional elas pararam ali. Então é um jogo, tudo para eles é um jogo, uma competição. É tão triste, porque chega a ser infantil mesmo, né? Imagina, a pessoa ficar insistindo pra você ir num lugar só pra quando você chegar lá no lugar ela falou, como eu sou boa, consegui fazer com que ela viesse, com a minha manipulação, como eu sou boa, como que... Gente, é assim. E não é que eu fui? Gente, fica na mente, por isso que eu falo, manipulação realmente funciona, né? Ela usa, como que eu digo, para os jogos, para suprimento para ela se sentir bem com ela mesma, né? Se sentir o que ela não sente na verdade, com coisas que vêm de fora para dentro. E aí você acaba fazendo. Aí ela falava assim pra mim, em tudo. Queria que eu fosse em tudo que ela é. Se ela ia num salão de cabeleireiro, ela tinha que ir no salão de cabeleireiro. E olha que ela é tão assim... Como é que eu posso dizer, influenciadora, nossa, ela levava pessoas e pessoas junto com ela, é incrível, incrível, mas de uma maneira como parece que ela está te fazendo o maior favor do mundo, mas no fundo ela não tá nem aí pra você. Ela só quer ver o poder que ela tem sobre as pessoas, porque isso faz com que ela se sinta viva, né, não tão vazia, enfim, é triste. Eu lembro que uma vez ela falou pra mim que ela falou de eu ir numa pediatra. Nossa, e aí, depois de muito tempo, porque eu já ia numa que eu gostava, mas enfim, ela falou, aí um outro dia uma outra amiga falou. Aí eu falei, vou sim. Fui, adorei, tô indo na pediatra até hoje. Mas aí, depois de um tempo, ela começou a tentar fazer a minha cabeça pra eu não ir mais nessa pediatra. Gente, vocês têm noção? Ela te faz ir, depois que ela conseguiu, ela fala, consegui, ela foi. Agora eu vou tentar fazer ela também sair, pra ver o controle dela também, pra te tirar de lá. Lógico que essa pessoa foi a que eu demorei mais a descobrir, foi a que fingia mais e é a que é a mais, como eu posso dizer, perigosa, né? A mais que perigosa no sentido que ela finge muito bem mesmo, ao ponto de que não é de mim, eu não faço, não cabe a mim, né? Mas se eu chegasse a falar pra alguém tudo isso que eu sei dessa pessoa,
a pessoa ia achar que eu que sou a louca, ela não ia acreditar. Outra coisa que eles fazem que é muito importante saber, essas pessoas sempre vão estar rodeadas, todos os amigos, marido, tudo são pessoas boas mesmo, pessoas iluminadas, pessoas que têm um ótimo caráter. Por quê? Porque elas usam essas pessoas para que elas pareçam ser uma pessoa boa, né? Porque elas não são boas, de jeito nenhum, elas são muito más, muito mau caráter, muita maldade. Então elas precisam dessas pessoas, elas buscam essas pessoas porque aí fica mais fácil delas se esconderem atrás dessas pessoas. Elas nunca vão ter uma amizade, muito raro, a não ser que essa pessoa seja muito bem iluminada e elas possam ter benefícios, ter suprimentos vindo dessas pessoas que não tem tanto poder aquisitivo, mas a maioria das pessoas com que elas se envolvem tem que ter tanto quanto elas têm ou mais. Elas buscam poder, elas buscam estar com status, então elas sempre vão se aproximar de pessoas também que são bonitas, que são iluminadas. Por quê? Porque elas te admiram, mas elas têm raiva de você porque elas não conseguem ser como você é. Então elas vão querer tirar o teu brilho, vão querer tirar tudo isso de bom que você tem, para que elas se sintam melhores que você, para ter o prazer de te destruir, para que você sinta a dor que elas sentem. Elas gostam de te ver sofrendo. Essas pessoas, elas não se amam, elas têm raiva delas mesmas, tem algumas que até se machucam usando animais, mas é algo bem triste. E engraçado, né, gente? Você sabe que elas são tão espertas que dizem que as pessoas que não gostam de animais para ficar de olho, né? Hoje eu já penso um pouco diferente, porque essas 3 pessoas, elas têm animais. Então isso não quer dizer nada pra mim, viu? O que eu percebo é os animais, a reação dos animais em relação a essas pessoas. Porque tem um cachorrinho que, gente, ele não gostava de nenhuma dessas 3. Eu percebia que ele não gostava. Engraçado, né? Eles têm um sexto sentido, os animaizinhos, algo espiritual, eu creio, sabe? E elas têm, eu creio que elas têm esses animaizinhos para realmente poder enganar mais pessoas, para que elas sabem que as pessoas que amam cachorro são pessoas boas, né? Então aí elas também têm cachorro para que elas possam parecer como as outras pessoas, parecer boas, encobrir mais uma vez essa maldade delas. Talvez, eu tenho uma delas que eu conheço que eu creio que talvez ela até tente ser alguém melhor, mas é que é difícil para ela. A outra eu vejo que não tem muito sentimento, a outra eu já vejo que não tem menor sentimento, pelo contrário, ela até maltrata os animais de uma maneira onde ninguém percebe. A mim, eu percebi, porque depois que eu soube, eu estudei sobre isso, como eles agem, o que eles fazem, então eu comecei a ver o porquê que ela agia e fazia coisas com o próprio cachorrinho, né? Eles sabem que você tem um brilho e esse brilho incomoda demais a elas e elas querem tirar esse brilho de você. Elas vão fazer tudo o que tiver sobre o controle delas para fazerem isso na tua vida. Elas vão fazer com que você não acredite em si mesma, que você não ache que você é capaz, tudo de uma maneira muito passiva-agressiva. Por exemplo, eu quando comecei com o meu canal do YouTube, foi algo que Deus colocou no meu coração, que era para eu estar falando sobre cura emocional, sobre o que Deus tem curado na minha vida, para eu poder estar aqui passando para as pessoas, para ajudar a cura na vida dessas pessoas, como que eu já fui curada. E, nossa, eu já tinha o canal, acho que há quase um ano, ela ainda não tinha se inscrito no meu canal, eu cheguei a pedir, e ela, mesmo assim, não se inscreveu no meu canal. Gente, eu era muito tonta, né? Como é que eu não pude perceber isso? Eu fico achando desculpa e falava, talvez porque não quero forçar, se ela não quer, não, né? De repente ela tem o motivo dela. Uma amiga que pra você, sua melhor amiga, não vai te apoiar. Eu achei super estranho, porque eu tava super feliz, excited. Nesses momentos de sucesso que você vai perceber realmente se as pessoas que estão ao teu redor são pessoas que torcem por você de verdade, são sua amiga de verdade ou não. Porque não tive suporte, pelo contrário, ela ainda tentou, porque ela, com certeza, ela assistia meus vídeos, ela disse que não gosta de assistir vídeo, mas tenho certeza que ela assistiu todos, e vai assistir esse também. Um beijo no coração, oro por você todos os dias. Por mais que eu saiba que
todo o mal que você tentou fazer pra mim. Eu ainda te amo e eu desejo o seu bem. E eu oro por você, para que você possa se arrepender e que Deus possa te transformar e te curar e que você possa florescer essa pessoa maravilhosa que eu sei que você é lá dentro, no fundo, na sua alma. Aquela criança lá de tempos atrás. Enfim, gente, recadinho aqui especial. A pessoa vai saber que foi pra ela. E é muito difícil, viu, gente? É muito difícil mesmo. Mas Deus, ele tem um propósito em tudo que ele faz. E hoje eu sou grata a ele. Eu sou grata a essa pessoa também que passou pela minha vida, a essas pessoas que passaram pela minha vida, porque se não fosse tudo isso, eu não estaria aqui hoje gravando esse vídeo. E eu sei que o propósito maior de Deus é esse, é eu poder estar aqui falando com vocês, para que vocês sejam libertos, porque Deus, ele não faz nada que vá só abençoar uma pessoa. Ele é um Deus de multiplicação. Então ele abençoa a mim, ele me curou e agora eu posso estar aqui para abençoar você, para te levar a um livramento, para que você possa viver uma vida abundante e feliz, que é o que ele quer para você. Ter Deus foi o que fez toda a diferença na minha vida. Inclusive ele me deu a oportunidade de até falar essas coisas para essa pessoa que foi a última que eu descobri. E eu dizia assim para ela: Deus é tão maravilhoso. Eu não sabia ainda que ela também era, que ela era a que mais tentou me prejudicar. E eu falei pra ela, tive a oportunidade de falar pra ela, nessa época eu nem sabia que ela era essa pessoa que tava tentando me fazer mal. Aí eu disse assim pra ela: gente, eu contava pra ela tudo, né, porque ela era minha melhor amiga, eu era a melhor amiga dela, mas ela nunca foi minha amiga, nem melhor nem amiga, nunca foi nada, mas enfim, me conforta saber que eu fui, né, eu fiz a minha parte, é isso que importa. E eu lembro que essa pessoa não se inscreveu no meu canal, eu cheguei a pedir, não se inscreveu. E ela não só não se inscreveu, como ela sabia que o meu propósito, que eu contei pra ela, que era o meu propósito era fazer vídeos pra ajudar as pessoas na área emocional, ela começou a me falar coisas assim, por isso que eu falo, passiva-agressiva. Ela fala: ai, eu não assisto vídeos, mas os vídeos que eu assisto, eu só assisto vídeos de pessoas que têm o conhecimento, que têm um master degree, que são pessoas que estudaram para aquilo. Então, você imagina, eu tô falando, eu não sou formada, né? Então eu me sentia, nossa, eu acho que eu vou parar de fazer vídeo, porque eu tô falando, eu não sou formada, então as pessoas não vão ter credibilidade, eu não vou ter credibilidade, as pessoas não vão escutar o que eu tô falando, entendeu? Gente, e eu mudei, e eu deixei de fazer os vídeos por um tempo, e comecei a fazer vídeos de comida, que também foi ótimo. Muita gente foi abençoada com os meus vídeos de receitas, mas o que Deus colocou no meu coração e o que ela tentou afastar, o espírito, né, do mal, lógico, ele não quer que as pessoas sejam curadas e abençoadas. E ela sabe, porque é espiritual, que eu tenho esse dom que Deus me deu de poder falar, me expressar e poder passar aquilo que me ajudou a ser curada para que as pessoas sejam curadas também. Eu tenho um vídeo que eu fiz, que eu dei um testemunho de quando eu parei de fumar. E eu consegui, com a ajuda do poder do Espírito Santo, que eu senti, né, enquanto eu gravava aquele vídeo, falar exatamente o que foi que me ajudou, o que eu fiz, e como eu pensava, e como eu agia. Eu tenho pessoas que me escrevem falando, agradecendo pelo vídeo, e eu tenho certeza que muitas já foram libertas desse vício maldito e que hoje não fumam mais. Eu creio nisso, porque o poder de Deus, ele age assim. Ele se multiplica e ele abençoa várias vidas. Então eu pude dizer para ela, falei: nossa, você não acredita, Deus é tão maravilhoso, que mesmo sem eu saber que essas pessoas estavam fazendo isso comigo, estavam tentando me destruir, me fazer mal, me derrubar, Deus já cuidava de mim. Sem eu nem saber que essas pessoas estavam fazendo mal, ele me levantou, fui fazer o treinamento Mastermind, que foi ali, onde eu não sei nem explicar em que momento foi do treinamento. E eu indico esse treinamento, eu sou apoiadora porque eu acredito nele, porque eu vi a transformação, o que isso teve de fundamental na minha libertação, antes mesmo de eu saber que eu estava sendo abusada. Ele me levantou e me tirou daquele buraco.
e eu pude ver a luz no fim do túnel. Foi demais. Eu acredito que essa pessoa deve odiar esse treinamento Mastermind, porque eu falava tão bem desse treinamento. E ela viu a diferença, ela viu a transformação, ela não conseguiu a partir dali mais me manipular e abusar emocionalmente quanto ela fazia antes de eu fazer esse treinamento. Algo de Deus realmente, que Deus usou para me ajudar. Então eu dizia, Deus é maravilhoso mesmo sem eu saber disso. E quando Ele me revelou, eu senti Deus falando comigo, eu me arrepiei, eu estava trabalhando, como Deus dizendo para mim, acabou, acabou, ninguém mais vai fazer isso com a minha filha. E eu contando isso para ela no telefone, eu percebi que ela ficou, será que ela vai descobrir de mim? Porque eles morrem de medo de serem descobertos, porque é tanta maldade, inclusive uma delas que eu descobri antes dela, que eu contava para ela, né? Ela era muito parecida com ela e, gente, incomodava ela demais, ao ponto de, às vezes, eu estar falando sobre ela, ela desligava, fingia que desligava o telefone pra ver se eu parava de falar dela, porque eles não gostam de enfrentar a realidade, eles sabem da maldade e tudo, mas quando eles veem isso, que é o que eles fazem, é como que confronta eles não conseguem encarar. E eles vão tentar fazer você achar que você que tá ficando doida, que você é maldosa. Então eu falava pra ela, nossa, essa pessoa eles fazem isso, isso, isso. Ela falava, credo, imagina, essa pessoa não faria isso, né? É marido dela. Aí eu falava assim, lógico que a intenção dela era falar, nossa, que maldosa, que coisa ruim, eu tá pensando isso da pessoa. Não, eu estudei sobre isso. Eu vi vídeos, tem pessoas que são pessoas mau caráter, que são narcisistas. Tem uns 3 que eu conheço no canal do YouTube. E eles falam como eles são. Eu acho incrível isso, eu admiro muito e eu creio que Deus já está trabalhando a cura na vida dessas... São 3 homens que eu assisti no YouTube. Um deles fala totalmente como eles são. Eles falam, nós somos assim, vocês são objetos para nós somos os melhores, nós não acreditamos em Deus, nós somos o nosso próprio Deus. E olha, gente, essa pessoa, que foi essa que eu te falo, que foi a mais difícil de eu conhecer, ela foi pra igreja, ela se batizou. Eu falava tanto de Deus pra ela, mas você acha que ela se batizou porque ela crê em Deus? Não, gente. Ela dizia que tem ajudado tanto ela, a igreja, mas se tivesse ajudado, ela não estaria fazendo ainda as coisas que ela sempre fez, né? Então, não tem como esconder a cura de Deus na vida dessas pessoas. A pessoa é como se ela morresse e realmente nascesse de novo, que ela vai ser outra pessoa, amando, capaz de amar. E, gente, mas sabe por quê? Por que ela foi? Uma delas também, a outra, era pior ainda, que a outra falava de Deus, mas falava de Deus, de Jesus, assim, com uma fé que era incrível. Tudo pra usar o nome de Deus para se encobrir por trás daquilo, para conseguir manipular mais facilmente as pessoas. Tem muitas pessoas assim, muitas dentro da própria igreja. Por isso que é importante saber, ter o discernimento, ter o conhecimento, saber como elas agem. Você vai perceber uma coisinha estranha aqui, outra ali, e aí você já fica esperta, porque isso são sinais de que essa pessoa não é a pessoa que ela demonstra ser. Eles fingem muito bem, eles vão ajudar, eles vão fazer coisas, mas não é de coração, é pra manipular, é pra se achegar a você. Eles vão influenciar muita gente, eles são super influenciadores, mas eles não se deixam influenciar por ninguém, porque eles são os melhores. Eu lembro que essa pessoa me mandava vídeos o tempo todo. Principalmente quando eu tava feliz, que eu tava com alguma coisa muito boa acontecendo na minha vida, ela tentava de tudo mandar alguma coisa falando sobre doença, que ela sabia que era alguma coisa que me incomodava, ou falando de avião, de doenças, de, tipo, quando eu falei que ia pro Brasil, por exemplo. Que eu descobri não faz tanto tempo assim não, viu? Aí eu contei pra ela que eu ia pro Brasil. Tão feliz, gente, ela tinha acabado de ir pro Brasil, não era pra estar feliz por mim? Não, eles não conseguem se alegar com a alegria dos outros, então ela buscou uma maneira de fazer com que eu ficasse mal. Não consegue, gente, não consegue. Uma vez que você tem Deus dentro de você, eu cheguei a falar isso pra ela. Quando você tem Deus dentro de você, a tua alegria vem de Deus e isso ninguém pode tirar. Pode tentar o que for, pode até... Ela conseguiu durante um tempinho até me afastar da igreja onde eu frequento, mas Deus é maior e Ele voltou com força total, me resgatou e eu continuo
congregando na mesma igreja, que é ali onde Deus me plantou e aonde Ele quer que eu esteja. Mas eles vão tentar tirar a tua fé. Eles entram na igreja, se batizam para fazer a divisão, para te tirar da igreja, para diminuir a tua fé e para te tirar mesmo. Eles querem. Por quê? Porque para eles é muito mais fácil você não estando perto de Deus. Você não vai ter o que ouvir, você vai ouvir a elas, entendeu? Então, foca em Deus, busque a Deus, escute a Deus, não escute essas pessoas, que essas pessoas, elas vão te passar uma confiança, elas vão te passar essa imagem que não é verdadeira, de tudo que você sonha, que você quer, elas vão ser o que você quer que elas sejam. Se elas percebem que você tem uma carência com uma amizade, elas vão ser a tua melhor amiga. Mas você vai perceber, porque melhor amiga não faz, elas vão até te falar que melhor amiga faria isso, faria aquilo. Gente, elas não são tua amiga e vão falar ainda o que é ser uma melhor amiga. É incrível, mas você vai perceber nas atitudes, sinta o teu espírito, saiba que o Espírito de Deus habita em você. Se você é uma pessoa do bem, você tem o Espírito de Deus dentro de você e você vai perceber aqui e ali uma coisa estranha ou outra. E eu falava, gente, por que eu vou deixar de ser amiga dessa pessoa porque ela fez isso e aquilo? Eu não sou perfeita, eu também erro. Por que eu vou achar que eu sou melhor do que ela e deixar de ser amiga dela porque ela também erra? Mas, gente, o momento que eu descobri que ela fazia tudo de caso pensado, planejado e pra tentar me fazer mal, pra tentar me destruir, ali mudou totalmente minha visão. Porque aí eu tive a certeza de que a pessoa tá fazendo aquilo consciente, né? E é maldade pura. Nossa, saiu da minha vida, tirei, assim, eu bloqueei de tudo, deletei de tudo, não quero mais nem ver na minha frente. Eu oro sim, para que um dia essa pessoa possa ser resgatada, mas não quero mais na minha vida, não quero, porque vocês não têm noção o que essas pessoas, jogando o veneninho delas todo dia na tua vida, eles te sugam, o tempo inteiro querem estar no telefone, você fica viciada na pessoa. Você acha que a pessoa tá te ajudando e a pessoa tá te jogando no fundo do buraco. Pois ela te tira do buraco e aí você fica achando ainda que a pessoa te ajudou, você ainda vai e agradece a pessoa. O ego dessas pessoas é super fragilizado. Ao ponto de eles não conseguem contar uma piada sobre eles mesmos, né? Eles não conseguem receber críticas. Se você fala alguma coisa pra eles meio que brincando, tirando sarro, mas sem maldade, eles já se sentem muito machucados, eles vão ser agressivos com você, vão te falar coisas que você vai, sabe, pra doer fundo na tua alma. É assim que eles fazem. Eles precisam da gente, eles precisam das pessoas pra encher o vazio que eles têm, mas eles não querem o seu amor, eles querem a sua validação, eles querem que você elogie. Nossa, eu lembro que essa pessoa, ela vivia pedindo coisa pra mim. Mas eles não vão pedir, é tipo assim, eles não vão falar pra você, ai, corta o seu cabelo, tá muito comprido, eu não gosto de cabelo comprido. Não, eles vão falar, ai, acho tão bonito a pessoa com cabelo curto, entendeu? Aí você vai ficar com aquilo na sua cabeça, quando semana que vem você já tá com cabelo curto. Um exemplo, tá, de como eles fazem, parece que eles estão te ajudando. Algumas vezes nem vai prejudicar você, mas é só pra eles sentirem que tem o controle sobre você. Então, eu percebi assim que sonho é algo que eles usam demais para manipular. E eles são tão espertos que eles misturam a realidade com mentira. Porque como é que você pode provar se é verdade ou não que a pessoa sonhou, né? Então ela inventa o que ela quer. E aí depois ela coloca uma verdade. Então, por exemplo, essa falava assim, ai, eu tenho sonhado com crocodilo. Crocodilo é falsidade. Aí ela vai e fala pra alguém, né, que pense que você é falsa com ela, que você tá traindo ela. Então ela vai falar, ai, olha, tenho sonhado toda noite com crocodilo. Aí você vai procurar em sonhos, né? Eu não acredito nessas coisas. Mas aí você vai procurar o que significa crocodilo, fazendo não sei o que. Ela vai falar direitinho o que o crocodilo tava fazendo. Ela vai falar direitinho o que o crocodilo tava fazendo, né? Pra dizer que aquilo é falsidade, traição. E vai comentar que essa pessoa que quer que pense mal de você, né? Então vai falar, ai, tenho sonhado todo dia com crocodilo, tal. E sonhar com crocodilo, tal, significa traição, significa falsidade. Aí a pessoa vai falar, ué, ela fala com ela, é a melhor amiga dela, é a pessoa que mais tá próxima dela. Olha, tá entendendo? Aí a pessoa vai falar, ó, fica de olho, toma cuidado, hein? Toma cuidado, hein?
A Cris aí, que você tá falando com ela todo dia, né? Tua melhor amiga, tá sonhando todo dia com crocodilo, é traição. Você está entendendo? É assim que eles agem. Por que que é tão perigoso estar perto dessas pessoas? Essas pessoas, elas vão o tempo inteiro tentar tirar a tua confiança em si mesma. Elas vão tentar destruir a tua autoestima. Elas vão fazer de tudo para te afastar das pessoas que mais te amam, que mais te dão suporte. Por quê? Porque aí elas vão poder te manipular, te abusar emocionalmente e você não ter ajuda. Você não ter da onde tirar ajuda. Essas pessoas vão fazer de tudo para te destruir. Você não tem noção, é uma maldade tão grande que nem eles conseguem encarar essa realidade de tanta maldade que eles tentam fazer. É lógico que cada um é diferente do outro, tem os que são menos, outros que são piores. O que eu vejo em geral é que eles não se amam, eles não têm autoestima, eles têm raiva das pessoas e eles têm inveja das pessoas. Eles não se alegram com a sua alegria e aí eles tentam de tudo fazer com que você perca a sua alegria. Eles vão estar perto de você fazendo de tudo para você, se você é casada, para você se separar do seu marido, ainda vão fazer outras pessoas acharem que você estava tentando fazer, destruir o casamento dessa pessoa, entendeu? Mas quem te conhece de verdade, por isso que eu tô tranquila, quem me conhece de verdade, sabe quem eu sou, na minha essência, vai saber que se a pessoa estiver falando de mim não é verdade, né? A gente não pode controlar o que os outros pensam, o que importa é a gente saber quem nós somos de verdade e ter confiança em si mesmo, ter Deus na nossa vida e Deus faz a justiça, Deus vai fazer, quando Ele começa algo, Ele vai até o fim. Então a gente não precisa fazer nada com nossas próprias mãos, nós somente precisamos orar e nos afastar dessas pessoas, porque elas são perigosas, é algo assim que parece inofensivo, né? Mas é muito perigoso mesmo. Lembra aquele ditado que diz que nós somos as 5 pessoas que nós convivemos mais? É verdade, por quê? Porque no momento que você conhece essas pessoas, elas te passam essa credibilidade, você começa a confiar nelas, você começa a se abrir. O que elas te falarem vai te influenciar, porque você admira aquela pessoa. Por quê? Porque a pessoa fala, ela passa. Gente, essas pessoas vão passar uma vida perfeita. Você vai ver nas redes sociais, elas não postam muito fotos só delas, porque elas não se amam, elas não, por mais lindas que elas sejam, elas não se amam. Ah, outra coisa muito importante. Eu não conheço, das 3 que eu conheço, as 3 têm uma aparência física magras, né? Se não estão, se passam do peso, volta já, mas assim, e elas conseguem, elas se colocam, se planejam e como elas são super racionais, elas conseguem e elas sempre têm que estar magras. Se precisar fazer cirurgia, vão fazer, porque e o medo delas também é muito grande, é de envelhecer. Por quê? Porque elas sabem que o corpo né, é o que elas usam para manipular as pessoas também, é um meio delas para manipulação. Então, é muito importante prestar atenção nisso. Eu não conheço nenhum até hoje, espero não conhecer mais nenhum na minha vida, nenhuma, que tenha esse transtorno. Mas as que eu conheci, as 3 dão muito valor à aparência física. Quando chora, chora fingindo para parecer que tem sentimento. Uma delas vivia falando pra mim, ai, assisti o programa de não sei o que, chorei. Ai, não sei o que, chorou nada. E se chorou para fingir. Eu vejo que uma das principais coisas que essas pessoas fazem é tirar o valor e jogar uma pessoa contra a outra. Mas quem convive com essas pessoas por muitos anos, como aconteceu comigo, não tem como não ver que algo de errado tem com elas. Para resumir, elas vão te passar uma confiança, você vai começar a se abrir e aí você vai falar seus medos. Então, no meu caso, eu sempre me preocupei com a saúde, enfim. Então ela usava isso, mas de uma maneira passiva-agressiva. Então todo dia ela falava comigo, ela falava assim, ai, você viu que uma menina lá do meu trabalho teve câncer de mama. Ai, mas ela ficou super bem, ela tá bem, ela se recuperou, foi curada. Ok. Aí no dia seguinte você tá falando com ela, aí ela vai falar, nossa,
Você viu que falaram não sei o que, não sei quantos casos por ano de problema. Gente, eu tinha um medo de fazer mamografia, que vocês não acreditam. Que eu ficava com aquilo na minha cabeça, sabe? Então, é uma coisa que você... Mas eu não percebia que ela estava fazendo isso, mas ela estava já planejando, fazendo isso de propósito. Todo dia vai jogando aquilo na sua mente, porque Deus não fala pra gente que a nossa fé vem do ouvir? Então, o que a gente coloca pra dentro da gente, né? Que vai pra mente, depois vai pro coração, e aí depois vai na atitude, né? Então, os nossos olhos, o que você vê, e os nossos ouvidos, o que a gente está escutando, é muito importante. Tem que vigiar o tempo inteiro. Por quê? Porque o pensamento atrai, e eles sabem disso, né? Então eles usam isso para quê? Para que você fique aquilo, pensando naquilo o tempo inteiro. E não que você vai ter aquilo que, graças a Deus, uma semana que quando eu deixei de falar com essa pessoa, que eu me afastei, eu percebi tudo isso, eu marquei minha mamografia, eu fiz o exame e para glória e honra de Deus, estava tudo normal, está tudo normal, perfeito, saudável, graças a Deus. Mas o que acontece? Mesmo que isso não te faça ter aquele problema, só de você ficar pensando naquilo, isso te impede de viver a vida abundante e feliz que Deus te dá. E é isso que eles querem, que você viva infeliz, preocupada, sofrendo, porque é assim que eles se sentem constantemente, 24/7. 24 horas por dia, eles se sentem assim, dentro deles é uma guerra. Eu lembro que ela falava que ela tinha um calor, eu não sei se é verdade ou não, ou se ela queria só controlar até a temperatura do local onde a gente estava, né? Mas que ela tinha um calor dentro dela, uma coisa. Deve ser de tanta coisa dentro da pessoa, de ruim, tá sempre lá. Que eles têm muito ódio, né? Muita raiva, eles... Nossa, até não gosto nem de ficar falando sobre isso, lembrando disso. Mas é muito perigoso. Essas pessoas também, elas vão colocar na sua mente essas coisas ao ponto... Tem muitas pessoas que cometem suicídio por conviverem com essas pessoas. Elas vão te fazer sentir culpadas de tudo, tá? Elas vão tentar tirar a tua autoestima, vão fazer você não acreditar em você, vão fazer você achar que você tá louca, que eles fazem um negócio chamado gaslighting, né? Faz com que você mesmo pense que você tá ficando doida. Então vão dizer assim, a luz do quarto tava acesa, daqui a pouco tá apagada. Você fala, ué, mas eu não apaguei a luz, né? Aí você vai lá e verifica, ok, apagou, daqui a pouco a luz tá acesa. Aí você fala, gente, mas entendeu? E aí quem é que tá fazendo isso? É a pessoa, tá lá, apaga, acende, apaga, só pra tu ficar doidinha. Tem gente que faz isso mesmo, gente. É uma coisa assim absurda. Sonhos? Meu Deus do céu, que eu já vi essas pessoas usarem sonhos. E outra, você fala que você tá com problema, na época que eu tava com problema no estômago, ela falava que ela tava com a mesma coisa. Vocês acreditam que ela foi até no mesmo médico que eu ia? É uma coisa assim, eu não sei, acho que ela tinha tanta vontade de ser quem eu sou, que ela queria até sentir o que eu sentia. Ou é pra disfarçar, pra que você nunca imagine que ela que tá causando isso em você. Entendeu? Ela falava que ela estava sentindo a mesma coisa, mas na verdade tudo planejado. Então olha o mal que isso pode fazer para a tua vida, para a tua saúde, né? Para a tua vida, porque você não consegue mais viver em paz. Eu lembro que quando eu falei que ia pro Brasil, eu tinha meu maior medo. Ela sabia, porque eu confiava nela como minha melhor amiga, eu contava tudo, que era medo de ter, pegar dengue e de gripe, da flu, né? Com o dia que eu contei pra ela que eu ia pro Brasil, eu fui na época agora que era inverno no Brasil, né? Que na verdade nem era inverno, tava calor, deu até pra pegar a praia. Ela falou pra mim, ai, olha como eles fazem, o passivo-agressivo. Parece que ela tá te ajudando, mas ela tá jogando, olha a manipulação, o abuso emocional. Eu falei, ai, vou pro Brasil, tô tão feliz, não sei o que e tal. Ela tenta tirar a tua felicidade. Ai, eu tô tão feliz por você. Gente, olha só a falsidade da pessoa, até que nível ela consegue ir. Eu tô tão feliz por você que parece até que eu tô indo viajar. Ela quer tirar até tua alegria, ela quer sugar aquela alegria pra ela. Ela não quer te ver feliz de jeito nenhum. Ai, mas que bom que você vai na época de frio, porque aí não tem perigo de você pegar dengue. Gente, ao mesmo tempo que ela tá parecendo que tá fazendo alguma coisa boa pra te ajudar, ela tá lembrando da doença. E aí já vem na mente falando, então no frio o que é que tem? É a gripe, né? Ai, mas Deus é tão bom. Deus é tão maravilhoso. Deus é tudo que a gente precisa na nossa vida. Vocês acreditam que eu fui pro Brasil? O meu filho teve flu.
eu peguei dele e foi, olha, eu até agradeci a Deus, porque Deus trabalhou isso até nessas coisas, Deus transforma algo de ruim em bom. Eu lembro que eu fui lá no Brasil, é bem complicadinho, mas Deus preparou tudo. Eu fui no médico, meu pai tinha desconto, o remédio estava ali disponível, que a minha maior preocupação é porque muita gente sofria e até morria porque não tinha remédio para tratar. Deus preparou tudo, cuidou de tudo. E eu lembro que quando eu fui no médico e eu vi que eu também tava, gente, nem parecia que eu tava gripada. Eu nunca tive uma... Pra você ver a diferença de que é você estar perto das pessoas que te amam, que cuidam de você, né? Ter esse suporte emocional perto de você, como faz toda a diferença. Então, e Deus, eu lembro que eu voltando pra casa, depois do médico, peguei o Tamiflu, né? E fui indo pra casa... E aí eu pensando, por que será que isso aconteceu, né? E Deus falou, não importa aonde você estiver, pode ser no Japão, pode ser no Brasil, não importa, eu sempre estarei contigo e eu sempre cuidarei de você, dos mínimos detalhes. E até naquele momento que era para ser algo difícil, eu pude ver a luz de Deus me protegendo, me livrando, e foi um aprendizado, porque eu consegui enfrentar os meus medos. Aconteceu o que eu mais tinha medo e foi tudo bem, tá entendendo? No vídeo anterior eu falei sobre medo, né? Então, que a nossa fé, ter Deus em nossa vida, faz toda a diferença. Por isso que eu falo para todo mundo, vai pra igreja, não importa o que já te fizeram na igreja, você tá ali na igreja por Deus, buscando a Deus, tá congregando. Vão ter pessoas ruins? Vão, como tem no mundo inteiro. Tem pessoas boas também, tem sim, mais até do que as ruins, graças a Deus, é o que nos salva aqui nessa terra. Mas é importante você estar numa igreja, busca um local onde você sente que é ali o seu lugar, pede a Deus confirmação, né? Eu pedia sempre, Deus, é aqui nessa igreja que o Senhor quer que eu fique? Foi na igreja Fonte da Vida, e eu amo a minha igreja, mas no começo eu ficava, Senhor, é aqui? E incrível, todas as vezes que eu perguntava, todas, acho que foram mais 5 vezes. Aí eu parei, né, gente, porque depois de 5 vezes confirmado, não precisa mais, né? Não precisa mais confirmação. Eu falava, Senhor, é aqui que o Senhor quer que eu esteja? Gente, e o bispo falava exatamente aquilo que eu estava precisando ser curada naquele momento. Né? Então, constantemente a gente precisa ter esse suporte, a cobertura de oração dos nossos líderes, ter o suporte emocional, nós que estamos, no caso, que moramos fora do nosso país, né? É muito importante buscar a Deus, porque Deus é tudo que a gente precisa na nossa vida, Ele é maravilhoso, Ele nos cuida e nos livra de todo o mal. Tá? E sem Deus na nossa vida, eu não sei, eu acredito que talvez eu nem estivesse mais aqui nessa terra, porque eu lembro que na época que eu tava mal, eu acordava, eu nem dormia direito, né? Eu acordava assim de manhã, eu achava que eu ia ficar sozinha na minha casa, que ia morrer aqui sozinha, sabe? Umas coisas tão horríveis que vinha na minha mente e eu sentia uma coisa tão ruim, eu não conseguia viver. Você vê o que essa pessoa chegou a ser capaz de conseguir mexer comigo e fazer na minha vida. Se não fosse Deus, acho que eu nem tava mais aqui. Eu acordava, eu pensava, falava com Deus, meu Pai do céu, eu não vou conseguir viver a minha vida assim. O resto da minha vida desse jeito. Porque eu não sei nem explicar, eu não desejo isso pra ninguém. Talvez quem já passou por isso entenda, né? Mas é algo muito mal, né? É algo muito perigoso para nossa vida. Tem pessoas que convivem com essas pessoas e eles tentam fazer isso mesmo. Eles acham que sem eles fazem de tudo. Quando é um relacionamento amoroso, né? Eles fazem de tudo para te deixar sozinho, sem ajuda, sem ninguém, para te abandonar. E a pessoa tá tão mal, falar que você é louco, que você tá doido, que eles vão projetar tudo em você. E o problema de tudo é você na vida dessas pessoas, entendeu? E a pessoa às vezes acaba se matando, gente. Eu vejo, quando eu escuto falar de suicídio, eu falo, meu Pai do céu, pode ter certeza que essas pessoas que cometem suicídio, tem pessoas que são essas pessoas psicopata, sociopata, narcisista, sem amor, sem nada de bom na vida, que estão ali, ó, o inimigo usa pra estar ali na tua mente. Então preste bem atenção, vai atrás de Deus. Procura uma igreja, fica firme e nada vai te destruir. Fica firme em Deus, confia em si mesmo,
Busca sempre o que é melhor de você, esteja sempre perto de pessoas que você sabe que te amam, querem teu bem, pessoas que você se sente feliz e alegre perto delas. Porque essas pessoas você tem que tomar muito cuidado. Eles vão te elogiar, eles vão te pôr lá em cima, tá? Eles vão fingir muito bem, mas você vai perceber, porque ao mesmo tempo que eles estão te dando, eles vão tirar de alguma maneira. Quem te ama de verdade vai te colocar pra cima, vai sempre te motivar, e mesmo quando ela vai falar algo pra você que é pra te corrigir, né? Não é julgando, não é te desejando mal, não é te criticando, é pra corrigir, é com amor. Ela sempre, até pra ela falar algo, ela vai ter todo o cuidado de falar pra não te machucar, porque ela tem compaixão e você vai sentir. Agora, uma pessoa que não tem empatia, que parece que gosta de você, vai te elogiar, vai falar coisas, mas ao mesmo tempo ela te dá aqui, mas aí ela tira ali, você pode ficar atenta, tá? Se você estiver sentindo coisas na tua saúde, no teu físico, no intestino, tive uma época também que meu intestino tava tudo causado por esse relacionamento abusivo que eu tinha, e eu não tinha a menor noção de que essas pessoas estavam ali. Aí, depois de tudo, né, o melhor de tudo foi ver o quanto aumentou tanto a minha fé em Deus, me fez ter a certeza de que o céu e o inferno existem sim, tá? E pude ver o meu brilho, eu pude ver o quanto eu sou uma pessoa iluminada e abençoada, ao ponto do inimigo estar tão incomodado comigo e querer usar essas pessoas próximas de mim para tentar me destruir de alguma maneira. Só me fez mais forte, e hoje eu tô aqui fazendo esse vídeo pra você com força, sentindo o poder de Deus agindo na vida de vocês, que vocês possam sentir, pensar, ter esse discernimento, essa sabedoria. Não se abram com pessoas que vocês não conhecem a infância dessa pessoa, o passado dessa pessoa, um convívio mais longo com essa pessoa, porque essas pessoas vão enganar você se você permitir. Se você não tiver Deus na sua vida, se você não tiver um cuidado maior, elas sabem exatamente como fazer para te conquistar, para ganhar tua confiança, e depois elas vão passar para o próximo passo, que é te destruir e fazer com que você perca até a vontade de viver. Por algumas vezes eu cheguei a desligar o telefone e até chorar. Poucas, graças a Deus foram poucas vezes, mas é um sentimento e você não sabe o que é. É estranho, é estranho. Eu falo assim do que eu tive de experiência convivendo com essas pessoas, mas muitas coisas que eles fazem é difícil de a gente até imaginar, porque é fora da nossa realidade. É muita maldade para ser possível de se imaginar. Eu espero que esse vídeo tenha alertado vocês, tenha ajudado vocês de alguma maneira, né? Que vocês possam perceber essas pessoas quando elas entrarem na sua vida. A primeira, a que era menos assim, vamos dizer, perigosa, né, na minha vida, que eu tive de convívio, ela era diferente das outras porque ela fazia um papel tão humilde, gente, era tão humilde. Ela realmente não tinha condições assim de vida. Dificilmente essas pessoas trabalham. Essa que eu falei que foi a mais difícil de descobrir, essa trabalha. Trabalha e gosta de ter um cargo bem elevado, poder, enfim. A outra dava mais dinheiro, mais valor ao dinheiro, dava dinheiro pra ninguém, só queria pra ela. E a outra que era menos de todas, menos que talvez nem seja, porque talvez ela também seja bem perigosa. A gente nunca sabe o que essas pessoas fazem por trás do que elas demonstram ser, né? Por detrás das máscaras. Quando você arranca a máscara, aí é um monstrinho craque lá, viu? Sai aquela beleza e aparece a coisa negra ali, escuridão. Tá repreendido em nome de Jesus. Essa que eu considero a menos, né, que foi a que ficou na minha vida por menos tempo, gente, ela passava uma coisa assim de tão humilde. Eu juro pra vocês, eu cheguei a dar dinheiro pra ela e eu dava feliz. E todos os dias da vida que eu passeava com ela, porque todo lugar eu levava ela, eu pagava tudo, eu pagava almoço, eu pagava janta, eu pagava tudo onde a gente ia, eu pagava feliz. Eu falava, poxa, ela não tem condições, né? E ela é tão querida, todo lugar que a gente ia, ela é tão boazinha, sempre tão atenciosa. E eu pagava tudo. E feliz ainda, gente. Graças a Deus eu não tinha tanto assim, porque se eu tivesse, era capaz até de eu ter pago o cartão de crédito dela, porque ela vivia falando, ai, meu cartão.
Ainda bem que eu não tinha dinheiro pra pagar, porque se eu tivesse, é capaz de ter dado dinheiro pra ela pagar o cartão, gente. Então não mistura, uma coisa que eu aprendi com meu pai, não misture amizade com dinheiro, tá? Porque a amizade acaba, a pessoa às vezes não te paga de volta e você ainda se sente mal de ter que ir cobrar a pessoa. Então não se envolva. Saiba separar as coisas, saiba colocar limite, é muito importante colocar limites, porque essas pessoas não têm limites. Eu cheguei a, às vezes, estar com uma amiga do meu lado e ela me ligar e eu falar, olha, já te ligo que eu tô aqui com a pessoa, é chato você deixar a pessoa ali do lado, né? Eu já te ligo que a pessoa tá aqui. Assim que eu levar a pessoa embora, eu ligo pra você. Não passou 10 minutos, ela me ligou de novo. Aí você sente aquela sensação, gente, mas parece que a pessoa quer muito falar com você, ela é sua amiga, e você sente até mal de não atender ela. Mas não é totalmente falta de respeito, eles acham que eles têm poder sobre tudo, que eles fazem o que eles querem a hora que eles quiserem. E se você realmente não colocar um limite até onde eles podem ir, pode esquecer que eles vão entrar na tua vida e fazer o que quer e eles não estão nem aí. Eles não respeitam, eles não aceitam não. Eles não têm consideração nenhuma por você, o que eles querem eles dependem dessa valorização, de se sentir vivos, eles vão te incomodar, você vai falar de um assunto, por isso que eu falo, é muito perigoso para essas pessoas, porque elas te sugam a tua energia, é que nem vampiro, eles sugam teu sangue até a última gota, se eles puderem. Então eles vão falar de um assunto, eles sempre vão estar discordando, mas de uma maneira tão delicadinha que parece que... Mas aquilo você não percebe, tá te sugando a tua energia, quando você vê, você tá cansada, você não aguenta mais fazer nada, você não quer mais trabalhar, você não quer... a pessoa... E você nem tem noção que aquilo que a pessoa tá fazendo, mas é. Aquela pessoa que tudo que você fala, mas é de uma maneira que não parece que ela tá brigando, discordando, mas ela vai estar sempre falando, ai, por isso que a pessoa, eles têm umas frases formadas e sempre, ai, bem que não sei quem falava, ai, a minha mãe sempre fala isso, ai, meu marido sempre fala isso, e elas vão fazer de tudo pra te afastar do todo mundo, porque é mais fácil de te abusar e de te manipular. Eles querem que você seja como eles são. Eles querem te transformar num narcisista também como eles. Eles querem que a raiva deles entre em você, que você seja o que eles são, né? E graças a Deus, com a cura, né, com a ajuda de Deus, eu consegui tirar, porque por um bom tempo eu tive raiva, eu fiquei mal, assim, né, mas Deus me ajudou a tirar essa coisa ruim de dentro de mim, porque, gente, eu não podia ficar daquele jeito, porque aquilo só vai fazer mal pra mim. E é isso que eles querem, que você fique com raiva, com ódio, porque aí você fica igual a eles, você se iguala a eles, mas Deus não ensina isso. Deus ensina a gente a amar. Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele foi humilhado, ele foi maltratado e mesmo assim ele não deixou de ser quem ele era, na essência dele. Então eu nunca vou deixar de ser quem eu sou de verdade na minha essência, né? Eu amo pessoas, por isso eu tô aqui fazendo esses vídeos. Isso é algo que incomodava ela demais quando eu fazia esses vídeos para tentar, com a intenção de ajudar outras pessoas. Porque ela queria mesmo que eu odiasse todo mundo, que nem ela odeia, né? Mas ela parece amar as pessoas, eles copiam as pessoas, né? As atitudes das pessoas, e essa copiava muito bem. Mas Deus é maior, eu espero que um dia Deus possa resgatar todas essas pessoas, não somente as que eu conheço, porque tem muita gente no mundo todo que é assim. É muito triste, mas eu creio que até nisso tem um propósito de Deus para nossas vidas. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira, que vocês possam... Espero que vocês não reconheçam pessoas assim na sua vida, próximas de você. Eu pensava que as pessoas eram diferentes, que as pessoas, né, algumas têm inveja, outras, né, mas que com o tempo vai aprendendo e vai melhorando. Eu não acredito, eu não pensava que existe... Eu pensava assim, ó. Na igreja a gente não fala que a nossa luta não é contra a carne, é contra potestades, contra espíritos do mal. Eu achava, na minha mente, que era assim um pensamento que vinha, né? Que era uma coisa que vinha na mente da pessoa e a pessoa fazia aquilo, um momento de raiva, um momento de nervoso, fazia sem pensar. Eu não tinha a menor noção de que eram pessoas como nós, ao nosso lado, convivendo próximos de nós, trazendo para dentro da minha casa, achando que eram minhas amigas e tendo a consciência do que elas estão fazendo. Eu não tinha essa noção de que
eram pessoas. Eu achava que eram espíritos que vinham no pensamento da pessoa. Não que a pessoa... Gente, a pessoa tá ali, ela sabe o que ela tá fazendo. Entendeu? Quando eu descobri isso, eu falei, nossa, total, mudou total minha maneira de ver, de lidar. Bloqueei, tirei da minha vida. E, enfim... É muito importante se afastar dessas pessoas, é muito importante identificar essas pessoas e é isso. Eu espero que esse vídeo tenha trazido revelação, libertação e que você seja cada vez mais feliz e abençoado na sua vida e que se tiver alguma pessoa assim na sua vida, vai atrás, busque outros vídeos, tenha maior conhecimento. Se você tiver certeza, se essa pessoa não estiver te trazendo nada de bom, faz uma coisa aqui porque eles te dão e tiram. Então, ao mesmo tempo que você vicia, eles sabem fazer esse jogo de manipulação, mexe com o teu cérebro, tem uma explicação para isso. Ao mesmo tempo que você percebe que a pessoa, aí daqui a pouco a pessoa é super, você fala, nossa, a pessoa me ama de verdade, olha o que ela fez. Passa uma semana depois, a pessoa vai e faz uma coisa que te faz sentir mal, você fica mal, aí você fica confuso, fala, nossa, mas ao mesmo tempo que parece que ela me ama, ela parece que ela me odeia, a pessoa que te ama de verdade, ela não vai te machucar. A pessoa que te ama de verdade, ela pode até machucar algumas vezes, mas sem querer ela vai se arrepender, ela vai te pedir desculpa, ela vai arrumar o erro dela. Essas pessoas não pedem desculpa, muito raro. Quando pede, é por medo de perder você, é por medo de não poder mais te abusar. Então tome muito cuidado, fiquem muito atentos e sejam libertos em nome de Jesus. Que esse vídeo venha aqui somente alertar vocês e que vocês possam estar cada vez mais felizes, assim como eu estou. Próximo vídeo eu vou estar falando sobre a cura emocional, porque agora você descobrindo essas pessoas, vai vir muita coisa na cabeça, né? Espera, tenha calma, tá? E trata agora a parte da cura emocional, porque isso é o mais importante. Porque a partir daí, agora você vai que ninguém te segura mais. Porque enquanto você está preso a esse sentimento de raiva, de rancor, de injustiça, né, que eles cometem com a gente, você não consegue seguir adiante, né, para receber aquilo que Deus já preparou para você. Que essas pessoas estavam todo esse tempo tentando te segurar para você não ver isso, não ver o quanto você é iluminada, capaz. Então, que esse vídeo te ajude com isso. Isso é outra coisa que eles fazem. No momento que você está pior na sua vida, é ali que eles vão te abandonar, ou eles te largam no momento que você tá mais fraco, ou eles vão te abusar ainda mais, né? Fazer mais mal ainda no momento que você tá mais precisando. São pessoas que você não pode contar com eles. Eles vão estar sempre falando num tom assim de brincadeira, né? Mas sempre tirando sarro dos outros, diminuindo os outros. Nunca vão falar por eles mesmos o que eles sentem. Vão ter sempre fazendo. Quando eu descobri, por exemplo, sobre esse transtorno, ela ficava tentando me manipular, falando, ai, você acha que meu marido Você acha que meu marido tem esse transtorno? Ela queria que eu falasse que sim, porque aí ela ia falar pra pessoa, né, que eu falei isso da pessoa e a pessoa ia ficar com raiva de mim, porque ela fez isso a vida inteira, falando dessa pessoa pra mim, pra que eu perdesse o carinho e o respeito por essa pessoa, né? Mas não conseguiu, porque eu conheço a pessoa e o meu carinho por essa pessoa não muda. A não ser que a pessoa realmente me mostre o contrário, mas tome muito cuidado com isso. O que você escuta que falam de outra pessoa, por isso que aquela frase é verdadeira demais, hoje eu vejo. Quando vierem falar mal de outra pessoa pra você, tá mostrando mais dela do que da pessoa que ela tá falando mal. Na época que eu tinha amizade tanto com uma quanto com a outra, se viessem me falar alguma coisa delas, eu não ia acreditar. Eu não ia acreditar. Porque eu tinha tanta admiração por elas, eu tinha tanto respeito, uma delas principalmente. Teve uma outra que ela era bem, assim, foi a mais fácil de eu descobrir, porque ela era bem... não fazia muito esforço não pra esconder. E que mais? Eles dão muito valor ao dinheiro, né? Estão nem aí pra ninguém. Mas eu creio que Deus me usou pra... Eu falei uma vez pra essa minha amiga, eu falei pra ela... essas pessoas tentam entrar na minha vida e me levar para a escuridão delas, mas o Deus que habita em mim é muito mais poderoso, e em vez delas me levarem para a escuridão delas, eu levo elas para a minha luz, que é a luz de Deus, Deus que habita em mim. E ela ficou muda assim,
e ficou quieta porque realmente é verdade. Eu creio que essa luz de Deus, o que eu sempre falava de Deus para essas pessoas, de alguma maneira entrou dentro delas, elas puderam sentir um pouquinho dessa alegria que eu tenho, desse entusiasmo que vem do amor de Deus. A outra, que eu tinha um convívio, ela não acreditava muito em Deus, não falava quase de Deus, ela era mais com homens, né? Ela tinha mais essa coisa com homem, se você é casada, ela ia tentar de tudo fazer o teu relacionamento acabar, destruir casamentos. Ela é bonita, sabe? Assim, fisicamente, mas mau caráter, né? Tentando destruir as famílias. Tem prazer em fazer isso, em ver as pessoas brigando, sofrendo por causa dela, porque ela se sente importante, se sente bonita, se sente... Porque ela era bonita, essa era de todas a mais bonita. Ela é ainda, né? Tá viva. Ela é bonita. Mas só por fora, né? Por dentro, feia que dói. Então, o que adianta ter a beleza de fora e ser escura por dentro? E ela sabe disso, ela tem consciência, e eu creio até que ela sofre com isso. Mas Deus vai curar um dia, eu tenho fé. De todas elas, essa é que eu creio que tem mais chance de ser curada. Essa última, na verdade, um conjunto das três que me ajudou a fazer esse vídeo e poder descrevê-las, as formas que elas usam de manipular, né? O que elas fazem com as pessoas, o passivo-agressivo, sempre difamando. Elas vão estar querendo tomar conta de tudo que está ao teu redor. Nossa, essa última que foi a que mais eu tive convívio, todas as minhas amigas, elas se aproximavam das minhas amigas, era incrível. Só que era estranho, porque ela ligava pra elas, falava com elas, mas ela não falava pra mim. Então, quando a gente faz alguma coisa de errado, com má intenção, a gente esconde. Quando a gente não tem nada, deve nada a ninguém, não tem por que esconder. E aí eu comecei a perceber isso, que estranho, né? Aí a pessoa que é minha amiga falava, ai, a tal pessoa me ligou, a tal pessoa me mandou mensagem, mas ela mesma não me falava. Então, eles vão criar um vínculo assim com você, uma confiança, você vai sentir na pessoa, que tudo você vai contar pra ela. Tudo, 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 tudo. É impressionante. Nem eu acredito como eu me sentia à vontade de falar coisa pra ela. E como ela tinha prazer em ver quando eu não tava bem, em contar as coisas pra ela e pôr pra fora a minha raiva, porque eles se alimentam de coisas positivas e negativas também. É uma coisa assim, bem complicadinha, mas Deus é maior. Graças a Deus Ele me libertou, me revelou, e hoje eu tô aqui para ajudar você a também ser liberto, para que você receba essa revelação. E que se tiver alguém assim perto de você, sai fora o mais rápido possível, tá? Fica longe, porque sem você perceber, essas pessoas vão tentar te destruir. Prestem bem atenção e vocês vão saber, dentro de você, quem são as pessoas que realmente te amam de verdade, porque essas pessoas são as pessoas com quem você pode contar, são as pessoas que você vai sentir bem quando você está perto delas, e que elas vão estar sempre, de uma maneira ou de outra, tanto no momento bom como no ruim, elas vão estar ali falando com amor com você. Se não tiver amor, sai fora. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!